Uma emoção grande vir ao Congresso Nacional do JS. Está aqui, é um momento que a gente consegue se encontrar naqueles poucos momentos que toda a nossa militância, os dirigentes da UJS têm a oportunidade de se encontrar, ficar alguns dias aqui debatendo as nossas lutas, conversando, conhecendo melhor a realidade de cada um por todo o Brasil, e é um momento assim muito especial, né? Então eu queria de fato cumprimentar todo mundo aí que se esforçou para estar aqui, para a gente realizar mais esse grande, com certeza, Congresso Nacional do JS. Tentar aqui falar dessa mesa, dizer que para o JS, quando a gente fala dessa disputa da educação, nós sabemos que o avanço da educação está muito ligado à disputa política, à disputa de ideias na sociedade. Tem uma visão que é uma visão errada, não é mesmo, professor? Que alguns tentam enganar o nosso povo, enganar a nossa juventude, quer dizer que a educação é uma certa unanimidade. Todo mundo defende a educação, que a esquerda, mas que também a direita defendem a educação, que todo mundo está juntos para mudar a educação no Brasil. Isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Isso pode ser verdade em alguns discursos, mas quando a gente vai para a prática política, quando a gente vai para o concreto, nós sabemos que boa parte da nossa elite dominante, que se representam numa série de forças políticas, que estão em uma série de governos e que dirigiram o Brasil durante muito tempo, essa turma aí até pode defender universalizar algumas partes da educação, mas é uma educação de baixa qualidade para a maioria do nosso povo. É a manutenção de um certo status quo da sociedade. Uma educação de baixa qualidade para os filhos do nosso povo e uma educação mais elitizada, de mais infraestrutura, com mais condições só para os filhos da elite. Então nós precisamos enfrentar essa questão e a UJS ela disputa para que no Brasil exista de fato uma educação de qualidade para todos e todas as nossas crianças, adolescentes e jovens. Essa é a luta da UJS e é marcada nessa disputa política que nós precisamos saber que a educação avança ou retrocede. E para a nossa geração, que está agora em 2010, que está se aproximando dessa disputa tão grande que é a disputa presidencial desse ano, essa intenso debate que a sociedade brasileira vai fazer, é muito importante que a nossa geração, que a nossa galera, que às vezes a nossa galera já tem uma idade muito jovem, né? A maioria de nós não militou, nem chegou perto de militar na época do Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Eu mesmo, por exemplo, entrei no JS em 2003, já na época do Lula. Tem alguém aqui que é filiado ao JS da época do SHC? Tem aqui? Poucos, né? Poucos aqui, principalmente aqui na mesa. Então nós precisamos saber e precisamos conseguir comparar e precisamos fazer a disputa de ideias do ponto de vista da educação. E a UJS, ela se lembra, e ela agora nessa disputa, ela vai lembrar à sociedade o que aconteceu com a educação na época do Fernando Henrique Cardoso. O SHC que implementou todas aquelas políticas péssimas para o Brasil, as políticas da privatização, porque entregou uma boa parte do patrimônio nacional, vendeu o Vale do Rio Doce, vendeu o sistema de telefonia, vendeu o Embraer, vendeu uma série de instrumentos nacionais. O SHC que tinha aquela postura entreguista do Brasil de joelhos, que o SHC tinha uma visão que o Brasil devia bater continência para os Estados Unidos e para meia dúzia de países ricos. É por isso que ele tinha colocado data para o Brasil assinar a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, não sei se todo mundo se lembra, mas ele dizia que no início de 2003 o Brasil ia assinar a ALCA, ia criar o tal da Área de Livre Comércio aqui no nosso continente, que era uma proposta de neocolonização do Brasil e dos nossos países aqui vizinhos. E o SHC, para a educação, ele teve uma péssima condução das políticas com o ministro, que é secretário de Educação de São Paulo, inclusive o Paulo Renato, que era um adversário, um inimigo do movimento estudantil. A UJS ficou por meses acampado na frente da casa do Paulo Renato, do ministro da Educação. Não sei se todo mundo aqui conhece esse episódio, mas a UJS, no auge daquelas políticas conservadoras, de destruição da universidade pública, o professor poderia relatar aqui, mas a UFRJ, por exemplo, em 2001 teve a luz cortada porque há 2 anos não conseguia pagar a conta de luz. Essa era a situação da universidade pública. O José Serra, que agora vem falar em expandir o sistema técnico, as escolas técnicas, sabe o que o PSDB fez quando era presidente da República? Aprovou uma lei que proibia o governo federal de construir escola técnica. Essa era a situação da educação lá naquele período do SHC, e nós precisamos lembrar e precisamos fazer a disputa de ideias.
E depois que nós elegemos essas novas forças políticas, sociais, que o Lula chegou à presidência da República com muita luta da UJS por várias gerações, e que é a UJS que durante todo esse período teve uma postura muito adequada, muito inteligente de fazer a disputa de rumos, que a UJS nunca vacilou. Ela nunca achou, porque a gente tinha eleito Lula, que as vitórias iam vir por consequência, que ia chegar e cair no nosso colo e que os problemas brasileiros estavam resolvidos. Pelo contrário, a UJS, quando Lula foi eleito, ela disse o seguinte: agora é o momento de radicalizar as nossas lutas, agora é o momento de intensificar as mobilizações para cobrar que o presidente Lula, que foi eleito com uma plataforma de mudanças, com uma plataforma avançada, que ele possa implementar essas transformações no Brasil. E é isso que nós fizemos nesses últimos anos. É assim que nós defendemos no interior da UBS, é assim que nós defendemos no interior da UNE, é assim que nós defendemos no interior da INPG, que as entidades estudantis, elas deveriam ser instrumentos de pressão para que essas mudanças acontecessem. E eu acho que nós precisamos também, nesse momento de disputa, conseguir levar em consideração e chamar a atenção da sociedade desses avanços que nós conquistamos no último período. E, em comparação, são avanços muito importantes. Primeiro porque a política educacional brasileira, ela teve um salto de qualidade, ela mudou de concepção a visão educacional. A visão que naquele período do FHC era essa, de uma educação que até poderia se universalizar, porque eles diziam isso, né? A bandeira deles era a universalização do ensino fundamental, de que todas as crianças brasileiras iam ter acesso à educação, e eles se vangloriavam por essas políticas, mas era uma educação, era uma visão de uma educação de baixa qualidade, uma educação para a imensa maioria da população do jeito que a gente conhece. E a educação brasileira nesse último período, ela teve uma mudança de postura, uma mudança de qualidade, uma mudança de concepção, que se refletiu em políticas concretas. O financiamento da educação brasileira, por exemplo, conseguimos importantes vitórias. O Brasil, em 2002, sabe qual era o orçamento do Ministério da Educação? 19 bilhões, quando Lula foi eleito. Agora, nesse ano, o orçamento da educação é de 60 bilhões. É 3 vezes mais o orçamento que o Ministério da Educação, nesse último período, conquistou. Se a gente descontar a inflação, que nós precisamos saber também que os 60 bi, os 20 bi de hoje não são os mesmos 20 bi lá de 2003, mas é o dobro em valores reais que a educação brasileira conseguiu conquistar nesse último período. Conseguimos mudanças constitucionais, olha só que contrassenso. Até alguns meses atrás, a Constituição brasileira só obrigava os estados, municípios, a União a oferecer educação para as crianças, para os jovens brasileiros, dos 7 aos 14 anos, era só o ensino fundamental. Nós ampliamos essa obrigatoriedade da educação formal dos 4 para os 17 anos. Isso é uma vitória importantíssima. Conseguimos derrubar a desvinculação das receitas da União, a tal da DRU. Sabe o que era a DRU? Era um mecanismo que foi aprovado lá na época do FHC, que tirava todo ano 10 bilhões de reais da educação brasileira para pagar juros da dívida pública, para passar para banqueiro. Conseguimos derrotar isso agora recentemente. Voltamos a expandir a rede pública de educação brasileira. Isso é uma vitória muito concreta. O Ian falava aqui da criação de escolas técnicas que o Brasil voltou a expandir. Criou mais de 200, acho que são 217 que vai encerrar esse ciclo de expansão aqui das escolas técnicas. O Brasil até 2002 tinha pouco mais de 140. Então, mais do que nós dobramos o número de escolas técnicas brasileiras e voltamos a construir universidade pública. Que vitória que foi essa! Há décadas o Brasil não abria universidade pública, o Brasil já tem 12 novas universidades federais funcionando, tem mais 2 engatilhadas para iniciarem os seus trabalhos, são mais de 100 extensões de campos universitários, interiorizando a universidade brasileira pelos rincões do nosso país. São centenas de milhares de vagas nos cursos tradicionais ou de novos cursos que as nossas universidades federais têm criado, e agora recentemente, e ao JS, nós precisamos saber que nós somos muito importantes naquela disputa da implementação e da vitória do Reúne nas nossas universidades federais, porque tem uma visão que, como a disputa foi muito dura, tem uma gente que acha, mas nós saímos muito enfraquecidos, perdemos a eleição de DCE por causa da